Olá, tudo bem? Antigamente a gente ouvia dizer que quem tem algum problema no joelho, algum outro problema ortopédico, estava proibido de fazer qualquer atividade física, o que era um desconforto para muita gente que tinha problema no joelho e que gostava de fazer atividade física. Só que aí, felizmente, hoje a gente já sabe, a ciência já demonstrou isso, que é o contrário. Quem tem algum problema ortopédico é muito bom malhar. Claro que tem algumas situações em que isso não se encaixa, mas em grande parte dos casos, fazer atividade física, malhar, é muito bom. E dentre as opções que existem de exercícios, tem um exercício que é o mais seguro de todos e é o que eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo. Então vem aqui comigo. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, eu sou ortopedista, especialista em joelho e em tratamento por ondas de choque. Vamos lá então. A primeira coisa que tem que ficar bem clara aqui nesse vídeo é que o exercício que eu falar aqui conforme a doença não é para você sair fazendo da sua cabeça sem uma orientação médica, sem a supervisão do educador físico ou do fisioterapeuta, beleza? Porque tudo varia caso a caso, então não sai experimentando assim para não prejudicar você ainda mais. Então vamos começar com as doenças que podem e que não podem fazer exercício. Primeiro são as lesões ligamentares. O ligamento cruzado anterior rompido. Será que quem tem essa lesão pode fazer algum exercício, alguma atividade física? Sim, pode fazer. Mesmo não tendo operado, pode fazer exercício sim. O que não é interessante fazer em quem tem lesão do ligamento cruzado anterior são exercícios que envolvem giros, por exemplo, dança, futebol, basquete, handebol, até mesmo voleibol, entre outros, tá? Mas pode sim ter alguns exercícios que podem ser feitos antes de ter operado e após a cirurgia também. O detalhe após a cirurgia do ligamento cruzado anterior é que os exercícios eles são introduzidos progressivamente e você precisa ser treinado a retomar esses exercícios. Você vai reaprender a andar, vai reaprender a correr, vai reaprender a fazer agachamento, por exemplo. Outra lesão ligamentar é a lesão do ligamento colateral medial. Será que pode fazer exercício nessa situação? Na maioria dos casos, a lesão do ligamento colateral medial não é cirúrgica. Você inicialmente fica imobilizado, então não dá para fazer exercício no início, mas mais para frente, depois de 3, 6 semanas, aí começa a ser liberado para fazer algum exercício. Então pode, só que respeitando esse prazo aí. E se porventura tiver que operar esse ligamento, também pode respeitando o prazo de recuperação pós-cirúrgica. Outros tipos de lesão ligamentar, tem a lesão do ligamento cruzado posterior e a lesão do complexo ligamentar posterolateral. Essas lesões são lesões mais graves e aí não dá para fazer exercício. O exercício nessas situações ele é retomado depois de um período bem longo, depois de alguns meses, aí, mais de 1 mês e meio, 3 meses de recuperação, aí pode começar algum exercício de academia e alguma outra atividade nesse sentido. Mas esse tipo de lesão ligamentar não está recomendado fazer exercício antes de operar e nem depois de operar. São lesões muito graves que aí o pós-operatório ele é mais rígido, um pouquinho mais conservador que a gente chama. Para acabar nas lesões ligamentares, tem também a lesão do ligamento da patela, aquela bolinha do joelho quando a patela sai do lugar, luxação patelar. No caso da luxação patelar, o exercício é muito bem indicado se não tiver, claro, algumas lesões de cartilagem que machucam o joelho, né? Mas tirando essa situação, pessoas com instabilidade da patela, que ela sai do lugar, a luxação da patela, é muito interessante sim fazer exercício, fortalecer a musculatura da coxa, principalmente dos glúteos. E pós-cirúrgico também, só que aí novamente, quando é pós-cirúrgico tem um tempo de maior repouso, aí igual no LCA, tempo de maior repouso, aí vai reintroduzindo as atividades físicas aos poucos, progressivamente. Então acabou agora ligamento. Lesão de menisco, será que lesão de menisco dá para fazer exercício físico?
também dá para fazer exercício. Não é todo exercício, mas sim dá para fazer exercício físico. Quando que não vai dar para fazer exercício na lesão do menisco? Quando tem uma lesão que bloqueia o joelho, você não consegue estender todo o joelho, não consegue dobrar o joelho, seu joelho ele fica bloqueado, travado. Nessa situação não tem como fazer exercício pelo próprio bloqueio. Se você tentar esticar muito, tentar dobrar muito, você vai machucar mais dentro do joelho, vai gerar mais inflamação, mais lesão, o que é pior para você. Mas na maioria dos casos, que é quando não tem bloqueio, é possível sim fazer exercício. Claro que tem que dosar qual exercício vai fazer, mas dá sim para fazer atividade física nessa situação. Seja um menisco com lesão degenerativa, que a gente fala, que é uma lesão mais por desgaste, ou uma lesão aguda, que a gente fala que é uma lesão recente, normalmente produzida por algum trauma, algum movimento errado, por exemplo, num agachamento, que é bem comum, né? Você faz um exercício errado, o agachamento errado, aí acaba machucando o menisco. Esse tipo de lesão mais aguda, nova, também dá para fazer exercício, claro que tendo os cuidados que eu já comentei. No pós-operatório de lesão de menisco, também tem uma certa nuance, depende do que é feito na cirurgia do menisco. A cirurgia de suturar, costurar o menisco, ela já é mais conservadora, restrita, então você fica um prazo relativamente longo aí, de pelo menos 1 mês e meio, sem poder fazer exercício, pelo menos 1 mês e meio, aí depois vai começando aos pouquinhos, igual nas outras situações de ligamento cruzado anterior, de luxação da patela. Já a cirurgia que você remove uma parte doente do menisco, que a gente chama de meniscectomia, nessa cirurgia você consegue ser mais agressivo na reabilitação, começar mais rápido a retomar suas atividades, então consegue fazer exercício mais rápido, mas também respeitando os prazos de recuperação do corpo. Finalizado o menisco, agora a lesão de cartilagem. Será que é possível na lesão de cartilagem fazer exercício? Para a lesão de cartilagem a gente tem que dividir em patologias. Uma dessas patologias, que é mais comum em criança, é o que a gente chama de osteocondrite dissecante. A cartilagem ela se destaca do osso e aí ela pode ser uma lesão que a gente chama de instável, que a qualquer momento ela pode sair completamente do osso e até ficar livre no joelho. Esse tipo de lesão não pode fazer exercício, porque ela como o nome diz, ela é muito instável. Então se você fizer movimentos que aumentam a carga no joelho, você vai prejudicar essa lesão e aumentar a chance dela soltar e aí gerar um dano maior para dentro do joelho. Outro tipo de lesão de cartilagem é o que a gente chama de corpo livre articular. Forma como se fossem bolotas, né, umas pedrinhas que se destacam do osso e elas ficam soltas no joelho. Não é a mesma condição da osteocondrite dissecante, mas assim, se uma osteocondrite dissecante for instável o suficiente a ponto do fragmentinho destacar, vai acabar formando um corpo livre articular. Mas existem outras doenças, por exemplo, a condromatose sinovial, que formam corpos livres articulares, são as bolotinhas ficam livres dentro do joelho, soltas no joelho. Nessas situações aí, não se deve fazer exercício, porque imagina só, o joelho ele vai dobrar, esticar, vai ser submetido a impacto, e aí imagina uma pedrinha ali, é igual você andar com uma pedrinha no sapato, não incomoda? É a mesma coisa, uma pedrinha dentro do joelho vai incomodar e pode lesar a cartilagem que está saudável, porque imagina esse corpo livre viajando dentro do joelho, ele pega numa região que está boa, aí você esmaga ela ali, a cartilagem, né, com os ossos do joelho, e aí lesa a cartilagem que ainda está boa. Então não é legal fazer exercício nessa situação. Outra situação de lesão de cartilagem é uma lesão condral, lesão de cartilagem aguda, recente. Por exemplo, você escorregou, aí machucou a cartilagem numa certa região. Será que dá para fazer exercício? Não, não dá para fazer exercício. Vejam que a cartilagem, diferente das outras lesões de menisco, de ligamento, na maioria das situações não se pode fazer exercício,
Porque a cartilagem é um tecido muito sensível, muito frágil, ele tem pouca vascularização, chega pouco sangue na cartilagem, então ela tem maior dificuldade de cicatrizar. E se você gerar muito estresse em cima da cartilagem, você dificulta ainda mais a cicatrização da cartilagem. Então, assim, as únicas situações em que pode fazer exercício em lesão de cartilagem são aquelas lesões de desgaste da cartilagem, né? A cartilagem vai envelhecendo por algum motivo, por exemplo, pela a idade mesmo, pode ser também por uma deformidade no joelho, o joelho mais torto para fora, para dentro, então a cartilagem é mais sobrecarregada, então ela envelhece mais rápido. Então, nessa situação, dá sim para fazer exercício, o que é muito bom, inclusive, para diminuir as cargas no joelho, melhorar a coordenação motora, porque melhorando a coordenação motora, você melhora o movimento do joelho, a biomecânica no joelho e sobrecarrega menos. E também o próprio exercício ele libera substâncias que deixam, entre aspas, a cartilagem mais forte e também libera substâncias que melhoram a dor. E também outra situação que ajuda, que pode ser feita atividade física com problema de cartilagem é a condropatia patelar ou a condromalácia patelar, que é uma alteração na cartilagem da patela. Na maioria dos casos, quando não tem um destacamento da cartilagem ou quando não tem uma lesão mais profunda da cartilagem, é recomendado sim fazer exercício físico, principalmente porque a gênese, a causa desse tipo de doença, da condropatia patelar, é uma instabilidade dinâmica da patela. A patela ela não desliza adequadamente onde ela se encaixa. Vou mostrar aqui no modelinho. A patela ela se encaixa aqui, ó, nessa região do joelho que a gente chama de tróclea. Quando a gente dobra, estica, ela tem que fazer um movimento de encaixar e desencaixar. Em algumas pessoas, principalmente nas mulheres, isso aí não acontece muito bem, tanto por motivos anatômicos quanto por motivos biomecânicos, da ativação muscular. Quando é um motivo biomecânico, aí nessa situação é muito interessante fazer o exercício físico. Já quando é um motivo anatômico, normalmente a patela ela acaba saindo do lugar, acaba dando luxação patelar. E aí, nessa situação, não adianta somente fazer exercício físico. Eventualmente é necessário outros procedimentos ali para resolver essa situação. Por isso que é importante sempre ser avaliado pelo especialista, não chegar fazendo exercício aí da sua cabeça ou por orientação de outra pessoa que não seja especialista, que senão isso pode favorecer outras lesões aí no seu caso, beleza? Outra doença super comum no joelho é a artrose, o desgaste da cartilagem. Eu falei da cartilagem anteriormente, mas a lesão de cartilagem que eu falei anteriormente é aquela lesão pequena, focal, numa parte específica do joelho. A artrose não, a artrose normalmente é numa parte maior do joelho, ou num compartimento do joelho, que a gente chama, o joelho ele é dividido em compartimentos, ou então em todo o joelho, quando todos os compartimentos do joelho são acometidos. Compartimentos, só lembrando aí, o joelho é dividido em compartimento medial, que é a parte de dentro, lateral, que é a parte de fora, e o patelofemoral, que é a região que tem a articulação da patela com o fêmur, a tróclea. Então, se tiver os 3 compartimentos acometidos, ou um deles, ou os 2 compartimentos, isso aí já é a artrose. Nessa situação, é sim muito interessante fazer exercício físico. É até bom, é recomendado fazer exercício físico. Vai melhorar a dor, vai melhorar a coordenação motora, evitar quedas, diminuir inchaço no joelho. Então é muito bom. Claro que casos muito avançados não vão dar certo com o exercício, mas aí é que eu falei, avaliação caso a caso. Ainda no tema artrose, tem também os pacientes que foram operados por causa da artrose. Já falei num vídeo aí, o que tem cirurgia para artrose? Tem as osteotomias e as artroplastias. A artroplastia é procedimento de colocar prótese no joelho. Da osteotomia, o pós-operatório da osteotomia é bem conservador, bem restrito, então não dá para fazer atividade física. Só mais para frente, depois que o seu ortopedista liberar, quando os ossos já estiverem bem fixos, digamos, bem estáveis.
pós cirurgia de prótese no joelho, pós artroplastia, pode fazer atividade física? Sim, é muito interessante fazer atividade física, principalmente porque você vai precisar reaprender a andar. Isso, e o exercício ele vai te ajudar nesse sentido, nessa tarefa. Pensando agora nas fraturas, quebrei a patela, quebrei o fêmur ou a tíbia, que são os ossos do joelho, dá para fazer atividade física? Não, não dá. Porque pós-fratura, imaginando a situação que você não opera, vai imobilizar, que é mais raro quando se trata de joelho, né, o mais comum de joelho fraturado é operar. E o menos comum é imobilizar somente. Quando imobiliza, não tem como, porque você vai estar imobilizado. Né? E após a cirurgia, será que pode fazer exercício? Também não pode fazer exercício até que a fratura esteja bem estabilizada, bem fixa, aí sim pode introduzir exercício físico. Antes disso é a reabilitação na fisioterapia com menor intensidade, que a gente não caracterizaria como atividade física. E tendinite, lesões de tendão, será que dá para fazer? Na lesão de tendão, romper o tendão, não tem como fazer. Por quê? Porque quando rompe o tendão, o músculo ele não vai ter função. Lembra a função do tendão? Aqui de novo o modelinho. Tá aqui, ó. No joelho, o músculo que está aqui é o músculo da coxa, o quadríceps. Como é que ele vai fazer? Ele vai puxar aqui a perna, né, para esticar a perna, se o tendão está rompido? Não tem como, não é mesmo? E se eu tentar fazer isso, eu vou aumentar ainda mais o espaço entre o músculo e o tendão que já está rompido. Se eu fizer isso, é pior para o paciente. Então não pode fazer atividade física nenhuma quando tem lesão de tendão. Então vai primeiro operar, fazer a reconstrução, o reparo do tendão, e aí depois, quando estiver bem cicatrizado, aí retoma atividades físicas. Lembrando, não é para confundir a atividade física com a fisioterapia. Lógico que na fisioterapia tem exercício, ok, mas não é atividade física de correr, pular, saltar, bicicleta, musculação. Não é atividade física, tá bom? Tendinite. Tendinite é interessante fazer atividade física? Sim, algumas atividades sim. E como eu já falei em vídeos anteriores, a mais importante é aquela que favorece a fase excêntrica do exercício. Então dá para malhar com tendinite, inclusive é muito interessante fazer isso, claro, dependendo da fase da tendinite, o grau de tendinite. Uma tendinite quando está muito inflamada, eventualmente precisa desinflamar e aí sim reintroduzir atividade física. E a estratégia de introdução da atividade física tem que ser bem elaborada para não produzir mais dor e cronificar a tendinite. Mas sim, é interessante fazer atividade física. Pronto, já falei aí as doenças principais do joelho, se pode ou não fazer atividade física, se é interessante ou não. Agora eu vou falar sobre os tipos de exercícios, a lista de exercícios que existe, quais deles são os melhores. Então vamos começar aí pela musculação que é muito realizada. Será que é interessante fazer a musculação? Sim, a musculação para mim é uma categoria, uma modalidade de exercícios que é uma das melhores, pensando do ponto de vista locomotor, ortopédico, até cardiovascular, outras questões aí. E nos exercícios da musculação a gente tem aqueles exercícios que são de cadeia cinética fechada e de cadeia cinética aberta. Uma forma fácil de entender o que é a cadeia cinética fechada e aberta é assim: a fechada, o circuito está fechado, então o seu pé ou sua mão ela está apoiada em alguma estrutura. Por exemplo, vamos pensar nas pernas. Exercício de agachamento. O pé está apoiado? Sim, ele está apoiado no solo. Leg press, ele está apoiado? Sim, está apoiado na plataforma que você empurra. Cadeira extensora, está apoiado? Não, o pé ele fica solto, então é cadeia cinética aberta. Normalmente, os exercícios de cadeia cinética fechada, eles são mais seguros do que os de cadeia cinética aberta. Pelo que eu acabei de falar, os exercícios de cadeia cinética fechada, eles garantem maior estabilidade na articulação. Ele auxilia você a trabalhar mais músculos e ter mais coordenação motora. Ao mesmo tempo, eles são exercícios mais complexos, então eles precisam ser realizados com uma boa supervisão de educador físico,
ou se você estiver na sala de fisioterapia, com a boa supervisão do fisioterapeuta. Não se deve fazer esses exercícios da sua cabeça porque você assistiu um vídeo na internet ou leu alguma coisa, porque eles são complexos. A ativação muscular precisa ser bem coordenada. Tanto é que é super comum eu atender pacientes que fazem agachamento com lesão de menisco, porque erra o movimento, sobrecarrega o menisco de forma inadequada, produz instabilidade. Veja que ele é mais estável, mas acaba produzindo instabilidade. Por isso precisa ser bem executado e supervisionado. Ok? Saiu da musculação. Hidroginástica, né? Atividades na água. Hidroginástica é uma atividade muito boa, porque ela é executada com menos impacto no joelho. Não existe atividade nenhuma sem carga no joelho, mas na hidroginástica, na natação, as forças compressivas no joelho elas são menores por causa da força de empuxo da água, né? Que é a força contrária à gravidade, por conta da densidade do nosso corpo versus a da água. Então a sobrecarga é menor. E então pacientes que precisam fazer exercício com uma carga menor, é interessante sim fazer hidroginástica, natação, lógico, com os cuidados, porque sim, na hidroginástica, quem já fez, a gente pula na hidroginástica, faz exercício como se estivesse chutando, faz exercício como se estivesse pedalando, usa bastante o core abdominal, a musculatura do abdômen. Mesma coisa a natação tem os giros, as viradas. Quando você faz isso, você dá faz uma grande compressão de impulso no suporte lateral, na margem da piscina. Quando salta para a piscina também faz o exercício, tem a sobrecarga no joelho. Inclusive as penadas na natação também tem sim uma implicação no joelho, de compressão no joelho. Então não é tão inocente assim o exercício na água, mas sim tem os seus benefícios. Outro exercício, caminhada. A caminhada também é muito interessante, só que a caminhada ela sobrecarrega mais o joelho do que outras atividades. Para você ter uma ideia, quando a gente está andando, cada joelho tem que suportar 2,5 vezes mais ou menos o peso do nosso corpo, cada joelho. Então a caminhada ela acaba tendo uma sobrecarga maior no joelho e ela não ajuda muito a fortalecer a musculatura. Então ela já não é muito tão recomendada assim. Ela é mais interessante do ponto de vista cardiovascular, tá? Mas do ponto de vista locomotor ortopédico já não é tão interessante assim. Corrida é a mesma coisa. Ela não gera um grande estímulo de fortalecimento muscular e as cargas são ainda maiores, de 3,5 a 5,5 vezes o peso do corpo, né? Cada joelho tem que carregar isso quando está correndo. Então a carga no joelho é maior, ao passo que o benefício de fortalecimento muscular não é grande, não é comparativamente tão grande assim, por exemplo, em relação à musculação. Aí da corrida você pode já extrapolar para outras atividades, vôlei, basquete, futebol, dança. Todas essas atividades são modalidades aí mais ou menos que tem uma mecânica semelhante da corrida, alguns até mais, né? São até piores na verdade. O futebol tem momentos de arrancada, explosão, o vôlei também precisa de grande impulsão, basquete, a dança também tem muito giro. Então essas atividades aí nem pensar assim, né? Não são seguras para todo mundo, né? Aí tem que avaliar muito bem quem pode e quem não pode. E aí agora eu vou falar o exercício que é o mais seguro aí de todos, do ponto de vista biomecânico e da nossa prática diária aí, que é a bicicleta. Deixei por último por isso. A bicicleta, ela é o mais seguro. Vou te dar alguns dados aí que demonstram por que ela é segura. Primeira coisa, a bicicleta é o primeiro exercício a ser introduzido em qualquer reabilitação. Primeira coisa que a gente faz é a bicicleta. Mesmo que seja sem carga, a gente faz com a bicicleta. Porque ela auxilia a você recuperar a mobilidade do joelho. Você às vezes fica imobilizado, um tempinho parado, ou após a cirurgia, né, o estresse cirúrgico
acaba produzindo inflamação no joelho, dor e uma certa apreensão para mexer o joelho. E a bicicleta é um mecanismo muito bom para você ir recuperando a mobilidade do joelho, e ao mesmo tempo que recupera a mobilidade do joelho, estimula a musculatura também, fortalece a musculatura do glúteo, o glúteo máximo principalmente, quadríceps, muito importante também, bíceps femoral, que é o flexor do joelho, ele dobra o joelho, outros flexores do joelho, semitendíneo, semimembranoso, trabalha até a panturrilha também, a musculatura da panturrilha, o gastrocnêmio medial. Então a bicicleta ela é muito importante e é muito segura para o joelho. Claro que tem gente que não vai conseguir fazer, mas ela é o mais seguro, o exercício mais seguro para o joelho. Além desses fatores, na bicicleta ergométrica, eu não estou falando daquela bicicleta que anda na rua, estou falando da bicicleta estática, ergométrica, convencional. Também não é aquela bicicleta horizontal, é a vertical. Essa bicicleta ela garante um ambiente controlado. Você consegue mudar a altura do banco, consegue mudar a velocidade, consegue mudar a carga, a força que a pessoa faz. E você não tem instabilidade, ela não vai cair, você não vai cair na bicicleta. Diferente, por exemplo, você está numa esteira correndo, você pode escorregar e cair. Está fazendo o exercício na musculação, você pode até exatamente escorregar, o equipamento ele pode soltar de forma inesperada, às vezes as travinhas do equipamento ela solta, e aí isso gera um estresse desnecessário no joelho. Na bicicleta isso não acontece. Por mais que o pedal se solte, não vai produzir instabilidade no joelho a ponto de prejudicar a sua recuperação. Por isso que a bicicleta ela é introduzida já no início, o primeiro exercício é ser introduzido no pós-operatório, dada a sua grande segurança. Além disso, a bicicleta não requer treino, é só você chegar lá e pedalar, diferente de uma bicicleta na rua, que você precisa de equilíbrio, mais treino, aí sim tem risco de instabilidade, de você cair, ter que apoiar o joelho, às vezes apoia o joelho errado, aí dá problema, tá? Mas a bicicleta ergométrica não tem esse problema. Além disso, ela também não exige um controle adequado do core abdominal. Para a gente fazer exercício, agachamento, por exemplo, você precisa de um bom controle do core, que é a musculatura que forma como se fosse um cinturão no abdômen, que estabiliza todo o membro inferior, desde o quadril até os pés. Não há necessidade disso na bicicleta. Claro que se você for um ciclista profissional, uma hora vai precisar sim de uma certa estabilidade do corpo, porque com a fadiga da musculatura principal, que é responsável pelo movimento da bicicleta, os estudos já mostram, você acaba usando outra musculatura, que aí modifica a mecânica do movimento da bicicleta, o seu joelho ele fica mais aduzido, mais para dentro, e aí isso acaba dando sobrecarga no joelho, mas isso a gente está falando de uma situação especial de atletas de alto rendimento. E por último, um outro benefício da bicicleta, não menos importante, é o benefício cardiovascular, que tem nos outros também, mas é mais um benefício aí que tem na bicicleta, mostrando a segurança dela e a eficácia dela e o benefício para você em várias situações. Falei que a bicicleta é segura, é a mais segura de todos os exercícios, mas ser a mais segura não significa que não vai produzir nenhum prejuízo. Se você, por exemplo, fizer um exercício de forma descontrolada, além das suas capacidades, vai causar sobrecarga. E causando sobrecarga, você vai ter tendinite, fratura por estresse. É até relativamente comum ter fratura por estresse em profissionais ciclistas na região do sacro. É uma fratura bem rara, mas nessa população é mais comum. Atrito do trato iliotibial, justamente por desbalanço da musculatura, que é a principal motriz no exercício da bicicleta. Ela fadiga, o quadríceps fadiga, o glúteo máximo fadiga e acaba ativando mais o trato iliotibial e produzindo atrito dessa estrutura. Outra situação aí que pode dar problema, dor patelofemoral, dor na frente do joelho, aqui ó,
nessa região aqui da frente do joelho. Acaba às vezes confundindo com tendinite também, por conta de uma biomecânica inadequada pela sobrecarga do exercício da bicicleta. Então, esses são os problemas que podem ser causados com o uso inadequado da bicicleta. Lembrando, ela é a mais segura, mas também não é para colocar o pé na jaca, beleza? Aproveitando aí que eu estou falando de sobrecarga no joelho com a bicicleta, vou dar mais outro dado que é interessante comparando a bicicleta com outros exercícios. A bicicleta versus uma caminhada e versus a corrida. Se você for comparar a carga sobre o joelho quando está caminhando, é 2,5, 3 vezes o peso que cada joelho vai ter que carregar, o peso do corpo. Cada joelho carrega isso quando está caminhando. Na bicicleta isso é bem menor. O máximo que você carrega quando está fazendo a bicicleta é de 1,8 vezes o peso do seu corpo. Isso aí considerando uma potência, né, que é um trabalho versus deslocamento por um período de tempo, de 95 watts. Então, com 95 watts, você produz uma sobrecarga no joelho de até 1,8 vezes o peso do seu corpo, em cada um dos joelhos. E aí, se você diminuir para uma potência mais moderada, uma potência moderada seria algo em torno de 60 watts. Isso já diminui bastante. Diminui para 1,18 vezes o peso em cada joelho. E olha só que coisa mais interessante. Quando você muda a velocidade da pedalada, que a gente chama de cadência, aumenta a rotação de 40 para 60 RPM, por exemplo, com 40 RPM, a carga em cima do joelho é de 1,18 vezes, que é o que eu tinha falado. Se você aumentar para 60 RPM, a carga diminui. Cada joelho vai suportar 0,8 vezes o seu peso. E isso ocorre por conta da inércia, o movimento inercial daquela rodinha, a engrenagemzinha do joelho que está conectada ao pedal. Quando você faz o movimento, você dá energia para ela se movimentar. E a tendência é ela continuar movimentando. Então a força necessária para ela continuar movimentando é menor do que para iniciar o movimento. Por isso que quando você aumenta a cadência, a carga no joelho diminui, porque a mecânica desse movimento fica otimizada. E aí, olha o benefício que é interessante disso. Eu consigo trabalhar mais o meu cardiovascular, consigo trabalhar mais a minha musculatura às custas de menor pressão na cartilagem do joelho, menor sobrecarga no joelho. E isso é muito benéfico. Comparando agora a corrida com a bicicleta, é o seguinte: para você ter o mesmo gasto energético da corrida com a bicicleta, você tem que pedalar o triplo do tempo que você está correndo. Então, se você correr 10 minutos, você vai ter que pedalar 30 minutos. Mas mesmo assim, pedalando o triplo do tempo, a pressão na cartilagem total no tempo não iguala, não se equipara à da corrida. Mesmo ficando o triplo do tempo, a cartilagem não é sobrecarregada igual à corrida. Então, mesmo assim, com mais tempo você tem mais segurança na bicicleta. Então a bicicleta é mais outra coisa, você consegue ficar mais tempo na bicicleta, trabalhando mais o cardiovascular, a musculatura, com uma carga na cartilagem menor, que é um grande benefício também. Continuando nessa linha aí de benefícios, a gente tem estudos também moleculares, né, comprovando que a bicicleta é melhor. Quando você faz exercício na bicicleta, é comprovado, aumenta o metabolismo na cartilagem, porque aumenta uma proteína, que ela é uma proteína oligomérica da matriz da cartilagem, aumenta ela, então isso demonstra que a cartilagem está mais ativa, o que é excelente. Aumenta, digamos assim, que aumenta a vitalidade da cartilagem. Aumenta também uma outra proteína chamada lubricina. Pelo nome dela você já até consegue entender o que ela faz. Ela ajuda na lubrificação do joelho, da cartilagem. Então, aumentando essa proteína, melhora o ambiente celular também. Então, tem mais um outro motivo, agora do ponto de vista molecular, metabólico, comprovando por que a bicicleta ela é tão benéfica para os nossos joelhos, para a nossa cartilagem. Agora eu imagino que você esteja convencido que a bicicleta é o exercício mais seguro para o joelho, né? E aí vem uma grande pergunta: como é que eu posiciono a bicicleta para eu poder pedalar, né? Essa é uma pergunta super comum.
E aí a pergunta se deve à altura do banco. Qual é o posicionamento do banco que eu devo ficar para ser melhor para o meu joelho? Esse tema é bem controverso, muito controverso mesmo. Para você ter uma ideia, existem mais de 4, 5 métodos só para ver qual que é o jeito ideal de colocar a altura do banco, se ele fica mais para frente ou para trás. Desses métodos todos aí, o mais recomendado é o seguinte: você deixa o banco numa altura suficiente para que o seu pé lá no pedal, quando ele estiver retinho, não pode o pé ficar inclinado para baixo nem para cima, porque isso muda. O pé ele tem que ficar retinho e o pedal mais para baixo possível, o ponto mais para baixo no centro. O ângulo formado entre a sua coxa e a sua perna tem que ser de 25, 30 graus. Assim, ó, coxa, perna, osso do fêmur, da tíbia. Aqui eu tô com o joelho retinho, ó, 0 grau. Conforme eu vou dobrando, vai aumentando a quantidade de graus, a angulação do joelho. Então, este ângulo aqui, ó, a gente traça uma linha aqui, outra linha aqui, este ângulo, que é o mesmo deste ângulo, ele tem que ser de 25 a 30 graus, mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Não é assim, é assim, 25 a 30 graus. Essa é a angulação ideal para você deixar o seu joelho quando o pedal está lá embaixo. Aí você regula a altura do banco assim. Tem outros métodos também que eu vou falar assim rapidamente para você. É assim, ó, um é que pega a região, a altura do trocânter maior, que é onde fica o culote, né, no quadril. Aí você mede essa altura até lá embaixo no pé, esse comprimento. É esse o comprimento que você tem que ficar com o joelho esticado para que a altura do banco tem que ficar dessa forma. Uma outra técnica é uma técnica que mede naquela dobrinha que forma entre as duas coxas, né? Tá a coxa esquerda, coxa direita, bem no centro aqui, naquela curvinha, nessa região até o pé. O comprimento que a gente mede isso aqui tem que ser 109% maior, e nesse 109% maior é a altura do banco. Então, por exemplo, se essa distância aí dessa dobrinha até o chão for de 1 metro, a altura do banco tem que ficar 1,09 metro, tá? 109% maior. E o outro método é o método do calcanhar. Esse método do calcanhar é o seguinte: você deixa o calcanhar retinho também no pedal, só que aí o pedal ele não fica centrado assim no ponto mais baixo. Ele fica no mesmo plano, na mesma linha do tubo do assento. O assento é assim, tá aqui o assento, ele é conectado à bicicleta e tem outro tubo aqui, diagonal na bicicleta. É esse tubo que eu estou falando. Nesse tubo, o pedal ele tem que ficar nessa mesma linha e o joelho esticado. Nessa posição é onde você vai deixar a altura do banco. Então veja que é mais difícil de fazer, não é muito intuitivo e tem variação. Tem gente que tem o fêmur maior ou a tíbia maior ou menor, e acaba que esse 100%, 109%, a posição do calcanhar fica diferente, não é igual para todo mundo. Então a melhor forma é a angulação mesmo e é mais fácil de fazer. Em relação ao posicionamento do banco para frente ou para trás, alguns estudos falam de 5 centímetros para frente ou para trás, ou 10% do tamanho do banco para frente ou para trás. É um pouco confuso isso. Não tem, nenhum estudo ainda mostrou diferença na articulação patelofemoral em relação às cargas. Tem estudo que mostra que se deixar mais para trás o banco, 10% mais para trás, aumenta a compressão na articulação tíbio-femoral, do fêmur com a tíbia. Se for mais para trás, diminui o estresse anterior, para frente do joelho. Aí teoricamente seria melhor para quem tem lesão do ligamento cruzado anterior. Quanto mais para frente, diminui a amplitude do movimento e aumenta também o ângulo médio de flexão do joelho. Então são alguns dados um pouco confusos, sem muito suporte científico, então não dá para levar muito em consideração. Novamente, o que mais a gente tem que levar em consideração são esses 25, 30 graus, que até tem um estudo interessante que mostra que quando a gente deixa nessa angulação do joelho de 25, 30 graus, é a região mais confortável e que não dá dor. Já quando aumenta ou diminui a flexão do joelho, além desses 25, 30 graus, aumenta a dor do paciente e aumenta o desconforto para fazer o exercício. E aí tem também aquela situação de pedalar para trás. Você faz uma pedalada para trás.
A pedalada para trás, ela não é recomendada porque teoricamente ela aumenta o estresse no joelho. Resumindo o vídeo de hoje, o exercício mais seguro para o joelho é a bicicleta ergométrica. Lógico que você tem que levar em consideração a sua doença, a avaliação do seu ortopedista, então as suas nuances aí individuais para não fazer besteira, causar mais dano ao seu joelho, beleza? Se tiver alguma dúvida, entre em contato, mande, escreva aí nos comentários abaixo, mande sugestões, curta, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, entrar no meu site também, que é o www.ortopedistajoelho.com.br e até mandar um direct, que é o ortopedistajoelho@gmail.com. Beleza? Até mais, um abraço!